a reunião que aconteceu entre o Lula e o Trump agora há pouco lá na Malásia, tá? A reunião aconteceu, como a gente falou que iria acontecer, né? O pessoal tava falando aqui, não, que eu não sei se ia acontecer. Não, eu falei, olha, tudo leva a crer que vai acontecer, né? E aconteceu de fato. E vamos falar sobre o resultado dela, porque foi muito engraçado. Primeiro porque teve uma pergunta que foi feita para o Trump antes que a jornalista da CNN, de tão desesperada para superar Bolsonaro, não esquece Bolsonaro, pós-Bolsonaro, por favor, pós-Bolsonaro. A mulher da CNN traduziu errado a coisa, uma lambança enorme. Aí depois teve a reunião, aí no final da reunião o Mauro Vieira deu uma entrevista, uma coletiva para a imprensa, falando sobre o resultado da reunião, e o resultado da reunião, como eu falei para vocês que seria, foi bolota, né? Bolota, não teve nada. Eles combinaram de continuar conversando, mas uma frase que o Mauro Vieira falou chamou atenção. Essa frase aqui, ó. Foi tudo muito abrangente. O que quer dizer que foi tudo muito abrangente? Ele está querendo dizer que conversaram sobre Bolsonaro, entendeu? Porque conversamos sobre tudo, não teve assunto proibido. O que ele está querendo dizer com isso? Que não conversaram sobre Bolsonaro, inclusive, né? Ao contrário do que a imprensa falou, que não, Bolsonaro é passado, o Trump já jogou Bolsonaro para fora da coisa, descartou Bolsonaro, é o pós-Bolsonaro, é o pós-Bolsonaro. Esquece, conversaram sobre Bolsonaro, inclusive o próprio Mauro Vieira admitiu, porque é só você ler nas entrelinhas ele falar isso daqui, né? Uma hipótese muito intrigante para o Lula resolver essa negociação com o Trump, tá? Eu tenho falado para vocês que eu acho difícil o Lula conseguir fechar essa negociação com o Trump, porque existe um ponto que o Trump vai exigir, que é a questão de resolver o problema do Alexandre de Moraes. Mas talvez o problema do Alexandre de Moraes para o Lula não seja um problema tão grande assim. Existe como o Lula entregar o Alexandre de Moraes para o Trump e resolver esse problema. Olha só, resolve vários problemas de uma vez só. Essa hipótese foi levantada pelo jornalista José Amilcar, lá de Brasília. E vamos estudar essa hipótese. Será que pode ser essa a jogada do Lula? Será que o Lula pode rifar o Alexandre de Moraes para salvar o governo dele e acabar com as tarifas e coisa e tal e voltar à normalidade? E como é que fica o Bolsonaro nesse caso? Questão que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, da operação policial que está acontecendo lá no Complexo da Penha e do Alemão, ainda está acontecendo, né? Mas eu já fiz um vídeo sobre isso hoje, falando o que está acontecendo lá. O que eu quero falar nesse vídeo aqui é sobre a política em torno dessa história, né? Porque evidentemente que isso vai ter impacto político, não tenha dúvida. O impacto que isso gerou foi muito grande, tá? A quantidade de pessoas que estão falando sobre essa operação e o entorno disso, a questão que existe desde sempre no Brasil, de que o que você prefere usar a violência policial demais e ter mais segurança, mas em compensação poder pegar algumas pessoas inocentes sem querer, ou é melhor você ter uma polícia mais garantista, que não vai entrar no morro, não sei o que lá. Essa questão que sempre foi discutida aqui no Brasil voltou à tona. E a minha visão sobre isso, eu vou fazer o caso aqui nesse vídeo, que a minha visão sobre isso é que isso ajuda muito a oposição, ajuda muito a direita e prejudica muito o Lula. Não é à toa que o Lula sumiu. O Lula ontem falaram que ele estava incomunicável, porque ele estava viajando, estava voltando da Malásia para o Brasil e não sei o que lá, e ele continua, já chegou no Brasil e ele continua incomunicável, por quê? Porque ele não quer falar, ele sabe que ele se ferra nessa história toda, né? Vamos entender o que está acontecendo aqui do ponto de vista político, tá? Se você quer saber as notícias aqui do Rio do ponto de vista da operação mesmo da polícia, eu já fiz um vídeo hoje, tem um vídeo de ontem que eu falei sobre isso, e teve um vídeo de hoje também que eu dei os detalhes sobre o que está acontecendo hoje, acharam mais um monte de corpos e coisa e tal, mas isso é a operação em si. A gente vai falar aqui agora sobre a política em cima dessa operação. Do Lula, que resolveu falar sobre o caso da operação no Rio de Janeiro. Finalmente, 38 horas após a operação ter acontecido, o Lula superou a fase de mudez dele, né? Finalmente ele fez as contas lá com o Sidônio, eu perco de um lado, eu perco do outro, eu perco dos dois lados, eu tô ferrado, eu vou ter que tomar um lado, né? Não tem jeito de ficar calado mais tempo, né? E aí decidiu elogiar o Cláudio Castro. Parabéns, Cláudio Castro, a operação foi maravilhosa, muito bom. Tem que calar mesmo esses traficantes. Mas, ô Lula, você não tá falando que o traficante era vítima do usuário? Porra, não, que negócio mudou de ideia assim, né? É o que eu falei pra vocês, ele não tem saída, bicho. Qualquer coisa que ele fizesse, ele se ferrava. Mas o Sidônio deve ter avisado para ele, meu amigo Lula, o negócio é o seguinte, cara, tá todo mundo gostando da operação, então não tem jeito, cara, tem que elogiar a operação, tem que dizer que foi bom, não sei o que lá. E mais do que isso,
vender a galera da esquerda inteira, né? Porque, pô, a galera da esquerda toda ficou vendida nessa história, né? Tá todo mundo defendendo que não, que Cláudio Castro, absurdo que o Cláudio Castro falou, que não pode, que Lula vai ficar do lado das vítimas da sociedade, e não sei o que lá, e coisa. E o Lula, não, as vítimas da sociedade meio que mereceram mesmo, não era vítima porra nenhuma, era traficante mesmo. Agora, segundo ele, agora não é mais vítima do usuário, os traficantes, ou seja, menos de 48 horas o Lula mudou de ideia, falou outra coisa, desfalou o que ele falou outro dia, e não sei o que lá. E o pior é aquilo que eu falo para vocês, não vai adiantar nada, porque ele acha que vai conseguir conquistar as pessoas com papo de que ele vai ser duro na segurança, não vai, ninguém vai comprar essa história. Cláudio Castro, que tá botando também o Alexandre de Moraes para dançar, meu amigo. O Cláudio Castro não tá tirando só nos traficantes lá no Alemão e na Penha, não, né? O Alexandre de Moraes, todo xerifão, né, disse que vinha, que queria reunir com o Cláudio Castro para discutir a questão, se foi feita a coisa certa, se não foi, não sei o que lá. Eu já falei para vocês que é muito estranho o fato do STF ter colocado o Alexandre de Moraes para cuidar da DPF da favela. Pelo regulamento interno do STF, esse caso deveria ter sido passado para a Carmen Lúcia, porque o caso vai para o membro mais velho da turma em que ele estava designado, como o Barroso deveria ser da primeira turma e a DPF da favela estava com ele, então deveria ser o membro mais velho da turma, então deveria ser Carmen Lúcia que receberia isso daí. Isso não é uma sugestão do regulamento, não, isso é uma coisa obrigatória. O princípio do juiz natural diz exatamente isso, que não pode escolher. Ninguém pode escolher juiz, nem o próprio juiz pode escolher, nem o próprio tribunal pode escolher qual juiz que vai julgar um caso, né? E nesse caso, muito estranhamente, escolheram o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes disse que queria falar com o Cláudio Castro, não sei o que lá, tá a oposição toda cobrando que ele prenda o Cláudio Castro, não sei o que lá. Ele veio aqui pro Rio, ele não falou que não vai receber o Moraes no Palácio do Planalto, não, no Palácio da Guanabara, aqui perto de casa, aqui, Palácio da Guanabara, não. Vamos entender esse caso aqui, o que está acontecendo nessa história, qual que é o propósito do Alexandre de Moraes disso daqui, né?